essas pessoas? Cadê esses milionários que tanto se fala que estão surgindo e sendo transformados nessas imersões? Eu não sei onde estão esses milionários. Muitas pessoas falam que o poder da mente vai atrair riqueza. Não, o poder da mente é importante. Mudar o mindset, mudar a sua programação mental, ela vai te levar realmente a uma prosperidade, mas não é suficiente. Mas quando a gente começa a obedecer às leis espirituais e está com o nosso espírito conectado a Deus, sendo o nosso espírito ministrado por Ele, e respeita e honra a presença do Espírito Santo, tem a direção dele. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, ou não, a mais um JohnnyCast. Esse podcast que tá todo mundo falando, o Brasil todo tá adorando, então estamos aqui em mais um episódio. E dessa vez... mas peraí. Antes de começar a entrar no assunto, antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu gostaria que você já deixasse seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Você que me acompanha desde o começo e que gosta desse trabalho, desse podcast, desse projeto, então comece a compartilhar para outras pessoas para que eu possa aparecer para mais vidas, né? E para que tudo que eu trago aqui para todos os convidados, todo o ensinamento que eles tragam, possam ser compartilhado aí para todo mundo. E não deixe de seguir também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que tá bombando. Você que me acompanha lá, tá bombando. TikTok, Instagram. Tem o short também e a partir de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem os cortes do episódio de terça-feira. Então se você não assistiu o completo, você pode assistir os cortes que vão ser postados no YouTube, tá bom? E hoje estamos aqui com Gustavo Coelho. Gostaria que você se apresentasse e primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado vir aqui no JohnnyCast. Pessoal, meu nome é Gustavo Coelho, sou empresário, sou palestrante, mentor, conferencista. Agradeço pelo convite, a oportunidade de levar um pouco de conteúdo e informação para o público, né? Acho que falar sobre a sabedoria do dinheiro, falar da ciência que está por trás do dinheiro, acho que é importante. É isso mesmo, Gustavo. Fica até o final, porque você vai aprender. Você vai sair daqui conseguindo administrar um pouco melhor teu dinheiro, tendo esse entendimento, nessa sabedoria de como administrar o teu dinheiro. O que mais, Gustavo, que a galera vai poder aprender até o final do vídeo aqui? É importante as pessoas entenderem que a vida financeira ela é mais complexa. Ela é um somatório de várias particularidades que a pessoa teve, principalmente na infância. Porque nós sabemos que até os 12 anos são formadas as crenças de identidade, merecimento, capacidade, e isso influencia no seu resultado. E você é sua vida emocional também. As suas emoções vão ter um impacto significativo também na sua vida financeira. Ou seja, então tudo que a gente vê ao nosso redor até os nossos 12 anos é o que vai construindo as nossas crenças de como administrar o dinheiro, de como gastar. De uma forma geral, né? Na verdade, as pessoas acham que o problema é o dinheiro é consequência. A gente precisa entender quais os gatilhos que estão sendo liberados para que a gente não... Quando a maioria das pessoas elas não consegue ter disciplina, consistência e constância. De fato. E pelo fato delas não estar conseguindo ter disciplina, consistência e constância, é justamente por quê? Porque ela sofreu algumas situações no passado e isso influencia a vida de uma forma geral. Só que a vida financeira é o qual você consegue ter uma real dimensão do impacto dessas disfuncionalidades que você sofreu na infância. E você está aqui para ajudar a gente, então, a mudar isso, né? Com certeza. Perfeito. E para começar, quais são as dicas ou os ensinamentos que você pode trazer para que a gente possa reverter essa situação? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Quando que o Érico Rocha começou com o marketing digital no Brasil? Ixi, faz um tempo, né? Faz um tempo. Eu falo porque ele foi a pessoa que trouxe o marketing digital para o Brasil. De lá para cá, quantos cursos de finanças será que foram vendidos através das plataformas? Vixe, deve ser milhares, né? Pois é. Muitos. E aí eu faço a pergunta para você e para você que está assistindo a gente. Por que o número de endividados só aumenta? Eita. A gente tem hoje 80% das famílias endividadas, 71 milhões de pessoas com o nome no SPC Serasa, 500 empresas fechando a porta por dia no Brasil. Tem um dado de 2023 que a cada 1 minuto, 4 empresas fecharam as portas aqui no Brasil. Foram 2 milhões e 153 mil, arredondando, de empresas que foram extintas só no ano de 2023. E por que será isso? Já que a gente tem acesso à informação, o marketing digital, através de diversas plataformas que todos nós conhecemos, sabemos que tem muitos cursos voltados para educação financeira, planejamento financeiro. E por que esse número de endividados só aumenta? São números assustadores, né? Com certeza. Se a gente imaginar hoje que 80% das famílias, 71 milhões de pessoas endividadas, e que esse número ele tem a tendência de aumentar,
São diversas particularidades e algumas delas a gente vai tratar hoje, trazendo insights para as pessoas, instruindo as pessoas numa jornada que verdadeiramente vai trazer uma transformação. Tá certo. Com isso que você falou, o que você acha que tá errado? É o quem tá ensinando ou quem, de repente, tá aprendendo, mas não tá colocando em prática? Porque curso tem um monte. Sim. Tem milhares aí. Mas o que você acha? Que quem tá ensinando não tá fazendo da forma certa? Ou não é assim que a pessoa vai realmente aprender? Ou a pessoa que tá ali atrás da tela realmente não tá colocando, não tá tendo essa disciplina para colocar em prática? Na verdade, a gente vive num mundo hoje que faz com que as pessoas sejam mais consumistas. E se a gente imaginar que as redes sociais também têm prendido muita atenção das pessoas, faz com que elas fiquem com o cérebro viciado em dopamina barata. Se a gente observar, os vídeos do TikTok e do Reels são curtos. Então, Por quê? Porque a rede social ela quer fazer com que você seja atraído por aquele conteúdo. Porque o principal ativo que tem hoje não é o dinheiro, é a atenção. Então as redes sociais elas disputam a sua atenção. E nessa situação de você ficar viciado ali nas redes sociais e pegando um dado do brasileiro que passa de 3 a 4 horas por dia nas redes sociais, essa distração faz com que você não tenha disciplina. E um fato que eu costumo avaliar as pessoas em relação à vida financeira, que é ligado diretamente à sua inteligência emocional, é o imediatismo. Você pode observar que o brasileiro ele quer fazer um investimento ou ele quer que a vida financeira dele se resolva de forma imediata. E o curso EAD, voltado para finanças, ele não dá resultado porque a vida financeira das pessoas é mais complexa. Como assim mais complexa? Primeiro, a sua vida financeira vai levar suas particularidades relacionadas à sua cultura. certo. Segunda, a questão emocional, tudo aquilo que você viveu de crenças de identidade, merecimento e capacidade. Outra situação relevante também, qual é o seu custo de vida hoje? Qual que é as suas receitas? Qual que é o seu nível cultural? Você é formado, não é? Qual a geografia que você está inserido? Então, a vida financeira da pessoa é várias particularidades que somadas vão trazer um resultado e uma transformação genuína. E as pessoas querem atalhos, então ela acha mais fácil pagar um curso numa plataforma, que infelizmente não vai levar ela ao resultado. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo agora compraram algum curso de finanças. E eu gostaria que elas comentassem, coloquem aí embaixo, se deu resultado para a sua vida. Porque realmente a gente tem que levar em consideração isso. E trazendo a questão espiritual, não sendo religioso. Porque a partir de 1946, a faculdade de Harvard, ela desenvolveu uma série de estudos e outras faculdades do mundo inteiro que informam que a espiritualidade ela afeta o bem-estar de todas as outras áreas que juntas e somadas vão influenciar também na sua vida financeira. Uau. E como você disse, né, muitas pessoas podem ter comprado esses cursos, né, que o que eu entendo é o que deu certo para um não vai dar certo para o outro. Exatamente. Então essas pessoas estão fazendo o curso, então, pô, bacana, deu certo para mim, e aí tem esse negócio de digitalizar o conhecimento. Então, tudo que deu certo para mim, eu vou passar pro digital para poder ensinar mais 100 milhões de pessoas aí. Só que de repente eu não vai conseguir porque, como você acabou de explicar, cada um tem a sua particularidade, né? Além das particularidades, todo mundo, desde quando inicia a vida financeira até a fase da aposentadoria, que é o fim da vida, que é o fim do ciclo da vida, Uhum. há pessoas todas, independente de classe social, cultura ou etc. Ela vai passar por 4 fases da vida financeira, que é a fundação, acumulação, manutenção e distribuição. Então, dependendo da idade da pessoa, ela vai estar numa dessas 4 fases. E quando ela está nessas fases, cada fase tem uma carteira teórica para você realizar um planejamento financeiro. Então, você imagina o seguinte, um curso EAD genérico. Existem várias particularidades, da emoção, da parte espiritual, cultural. Como que a pessoa que ministrou o curso e fez a gravação, ela vai realmente adivinhar em que fase que a pessoa está. Entendi. Eu não estou tirando todo o mérito de um curso de finanças. Eu sei que ele vai trazer informações relevantes, mas se a pessoa quer uma transformação genuína e verdadeira, ela precisa de quê? De acompanhamento. Porque tem que se levar em considerações emocionais e espirituais para que ela venha ter um efetivo resultado na vida financeira dela. Para que as pessoas venham ser acompanhadas e a pessoa que está mentorando essa pessoa venha enxergar o ponto cego dela, as disfuncionalidades que ela tem, principalmente nas emoções primárias. Porque se você tiver uma disfuncionalidade nas suas emoções primárias, ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. E a vida financeira é uma delas. Entendi. Então, na teoria, o ideal seria ter um acompanhamento, como que eu posso dizer? Eles falam X1, né? Que é
É o peer-to-peer. Que é isso aí. Então você realmente está segurando a mão da pessoa para levar ela a outro nível, ensinar verdadeiramente junto com ela e não só gravar um vídeo, passar algumas informações, tudo que eu aprendi para outra pessoa, certo? Imagina o seguinte, se você comprar um lote que tiver cheio de entulho, o que você faz primeiro? Você constrói a casa em cima do entulho ou você tira o entulho primeiro? Tem que tirar, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma higienização emocional, um detox emocional, tirar todo o entulho para depois você construir a casa. Uhum. Porque se você realmente não fizer essa higienização emocional, você não vai conseguir ter disciplina, consistência e constância de ir até o final. E tudo está conectado. Precisa olhar para a sua vida de uma forma holística, 360. Hoje, com o avanço da tecnologia e da disrupção, você não transforma a sua vida financeira olhando só pela parte educacional. Tudo está conectado. A parte emocional, a parte espiritual, até porque se a gente pegar alguns estudos voltados para a liderança, para executivos, qual que é as tendências do profissional, do empresário, do empreendedor do futuro, eles vão nos informar que as pessoas elas vão precisar desenvolver até 2027 30% a mais de habilidades. Então, para você realmente ter sucesso, e isso vai implicar também, consequentemente, na sua vida financeira, desenvolver as inteligências múltiplas. Quais são as inteligências múltiplas? A inteligência biológica, cultural, emocional, social, financeira e espiritual. Certo. Desenvolvendo essas 6 habilidades múltiplas, você potencializa toda a situação que está dentro de você, todo o talento que está dentro de você. E, naturalmente, você trazendo um equilíbrio em todas essas habilidades e competências, a sua vida financeira ela vai ser consequência. Ela vai acompanhar a proporcionalidade do desenvolvimento dessas habilidades múltiplas. E quando você levar a sua vida financeira com mais responsabilidade, levar a sua vida financeira entendendo que nós somos seres integrais e a gente precisa olhar para a nossa vida financeira de uma forma mais macro, Sim. e você vai entender que não é só planejamento financeiro pessoal familiar. Existem outras situações que você precisa observar para que, num contexto geral, você tenha um resultado satisfatório. Tá certo. E como é que faz para poder tirar esse entulho? Como é que faz para poder começar a se desenvolver, tirar tudo isso que a gente aprendeu antes para poder começar a realmente a administrar o nosso dinheiro com sabedoria? A pessoa ela precisa passar por uma jornada para que sejam diagnosticados todas essas disfuncionalidades. Existem ferramentas dentro da psicologia comportamental cognitiva, através da neurociência, através da economia comportamental, no qual você consegue identificar todos os bloqueios mentais, todas as crenças limitantes que te impedem de prosperar. Uhum. Se a gente observar hoje, pegando agora, eu não vou citar a cidade, até porque talvez eu citando a cidade poderia já, a informação que eu vou disponibilizar, já direcionar para uma pessoa. Então, para evitar qualquer tipo de fofoca e julgamentos precipitados, eu vou falar de uma forma genérica. Uhum. As pessoas, elas são impulsionadas e atraídas por gatilhos da ganância. Elas buscam atalhos para resolver a vida financeira. Então, quando a pessoa coloca assim, eu estou falando hipoteticamente, viu, gente? Desbloqueie o milionário em você. Aí você vai numa imersão, pode ser de um dia, de meio-dia, de 2 dias, de 3 dias. Você faz essa imersão, chega nessa imersão, a pessoa utiliza técnicas de PNL, eleva a sua dopamina, você sai emocionado de uma imersão dessa e a pessoa acha que vai ter a vida transformada. E se a gente for observar não só em livros, como Napoleão Hill, por exemplo, que escreveu diversos livros sobre desenvolvimento humano integral, outros livros sobre finanças, a própria sabedoria do reino, e eu estou falando da Bíblia no contexto científico, não espiritual, nos traz informações relevantes para que a gente venha entender que a vida financeira ela é consequência de um todo. E a pessoa que participa de uma imersão dessa, o máximo que acontece com ela é sair emocionada. Da mesma forma como a pessoa ela vicia em drogas, em outras situações, em outros elementos, às vezes é um alcoólatra ou tem outro tipo de vício, e isso é causado por uma disfuncionalidade na questão dos neurotransmissores, porque quando a pessoa usa droga, o que acontece? Eleva a dopamina. Então, quando a pessoa está numa imersão, acontece a mesma coisa. Aí a pessoa ela entra num funil perpétuo e fica comprando curso o resto da vida daquele player. E eu pergunto para você que está me assistindo, cadê essas pessoas? Cadê esses milionários que tanto se fala que estão surgindo e sendo transformados nessas imersões? Eu não sei onde estão esses milionários porque o seguinte, em Deus acredito, o resto me tragam números. Eu só observo o seguinte, estatisticamente, o número de endividados só aumenta. E proporcional, o número de depressivos e ansiosos. Cadê esses milionários que participam dessas imersões?
Eu não vejo onde eles estão. Eu não sei onde que estão. Você sabe onde está? Eu não sei. Então as pessoas têm que entender e começar a levar a sério a vida financeira delas. Mas só que não, a vida financeira vai ser uma consequência de uma higienização emocional, de um desenvolvimento de inteligências múltiplas, de uma identificação da sua identidade e propósito. As pessoas não sabem quem elas são. Elas querem ser cópia de alguém. E as redes sociais, elas potencializam uma situação que é de autodepreciação. Uhum. A pessoa observa a rede social e já quer fazer uma comparação com a vida dela. Eu não vou postar coisas ruins a meu respeito na rede social. Claro. E não existe nenhuma pessoa que não passa por luta. Todos nós vamos passar por uma jornada que vai exigir muito mais de nós, exigir que a gente saia da zona de conforto. Então, o que eu falo para as pessoas, leve mais a sério a sua vida financeira. Não compre mais cursos de finanças. É importante, te traz uma informação, sim, muda alguma coisa. É só o começo. A sua vida financeira é muito mais complexa. Pegue um mentor, um consultor financeiro, faça uma reunião de diagnóstico prescritivo, descritivo e preditivo, porque aí você vai entender realmente que a sua vida financeira ela é muito mais abrangente do que você pensa. Ah, legal. De repente pode até comprar o curso para ter alguns insights, mas não que vai fazer mudar a vida dela. Não. Mas pelo menos ela ter algum mínimo de conhecimento de alguma área ali da parte de financeira. E para, como eu disse, ter ideias, insights, até abrir o leque de possibilidades. Poxa, então agora que eu aprendi isso, aí eu consigo saber mais ou menos que direção que eu quero ir. E aí, de repente, pegar alguém para poder segurar. O que é riqueza? Riqueza é um estado de mente. Riqueza é uma habilidade pessoal, não é habilidade técnica. Então a pessoa precisa entender que isso é uma cultura. O que é uma cultura? É um hábito estendido ao longo do tempo. Diversos livros de vários autores que falam sobre foco e hábito falam que quando você pega um hábito por 21 dias com disciplina e estende ele ao longo do tempo, ele se torna uma cultura. Então, pegando só por essa premissa, eu não vou pegar de outras não, vou dando esse exemplo. Se realmente para você mudar uma cultura, você precisa de um mínimo de 21 dias, de acordo com alguns autores, aqui eu não estou falando do Gustavo Coelho, eu estou falando de alguns autores que escreveram alguns livros aí que são referências na área de finanças, como que um curso realmente vai fazer com que a pessoa mude um hábito, mude realmente o comportamento dela sem um acompanhamento. Entendi. Se realmente o problema da sociedade fosse dinheiro, como é que você me explica que o Haiti, que é o país mais pobre, um dos mais pobres do mundo, com um índice de DH bem baixo, tem menos suicídios que a Suíça, por exemplo? Uau. Que é uma das mais ricas aí. Ué, se o dinheiro fosse o problema. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que é cristão. E sem trazer a religiosidade. Como que se explica, e eu estou trazendo dado estatístico, de cada 10 brasileiros, 9 fala que crê em Deus. Por que a gente tem aí esses números que eu vou repetir para você, que talvez você não ouviu? 80% das famílias endividadas, 71 milhões de pessoas com o nome no SPC Serasa. E, além disso, para poder trazer ainda mais relevância nos dados que eu estou trazendo, a gente tem no Brasil hoje 18 milhões de depressivos e a tendência é aumentar o número de depressivos, ansiosos e burnout. O Brasil é o 4º país do mundo em estresse. Aí eu pergunto para você, de cada 10 brasileiros, 9 fala que crê em Deus. E por que esses números só aumentam? Se as pessoas creem em Deus. Uau. Doideira. Existe uma profundidade muito grande sobre isso. Se a gente for falar isso aí, talvez, trazendo todo o contexto, a abrangência, talvez o tempo não seria suficiente. Mas eu quero trazer alguns conteúdos, algumas informações que vão ser relevantes para a pessoa refletir. Claro. Eu vou ler um versículo aqui, ó, Lucas 16:10. Preste bem atenção. E, gente, aqui estou falando de leis espirituais. O mundo é movido por leis espirituais. Eu não estou falando de religião. Existe uma diferença de fé, conhecimento e princípio. Lucas 16:10. Se, pois, não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O pouco que Deus te dá é o processo para te colocar sobre o muito. Só que a maioria das pessoas, o que elas têm, elas murmuram, reclamam. E a gente sabe que a nossa palavra tem poder. A palavra move o sobrenatural de Deus. A palavra da fé criou tudo que existe. Você tem que declarar aquilo que você acredita, não o que você está sentindo. Porque aquilo que já foi liberado sobre a sua vida é profético. Já foi liberado. Você já foi habilitado para gerar e criar riqueza. Mas só que as pessoas não entendem que no reino dos céus existem protocolos. Então você precisa obedecer às leis espirituais, cumprir os princípios. E eu estou falando do ponto de vista da palavra de Deus, do contexto científico, porque é um livro que já atravessa milênios. Se você pegar um livro hoje, Napoleão Hill ou outro autor relevante, você vai observar que esse livro tem aí no máximo 100 e poucos anos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia,
ela tem 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação e 2.358 sobre dinheiro. Uau. Fala mais de dinheiro do que fé e salvação na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais vendido, o mais perseguido, considerado o best-seller da humanidade. E uma curiosidade em relação à Bíblia, mais uma vez reforçando, falando no caráter científico. Se você pegar qualquer livro de qualquer autor, você vai encontrar contradições. Não existe ninguém que consegue escrever um livro 100% perfeito. Isso aí é provado pela neurociência. Agora, você imaginar a palavra de Deus, que é um livro que foi escrito arrastando séculos e culturas, escrito por mais de 40 pessoas diferentes, e não existe nenhum tipo de contradição, e isso é provado cientificamente. Cara, Então, assim, toda a sabedoria que a gente precisa para resolver os nossos problemas está escrito na palavra de Deus. ou seja, o manual tá lá. A palavra de Deus é o manual da vida, não é o manual de regra. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de Provérbios, se a pessoa ler o livro de Provérbios, eu tenho certeza que ela vai evitar muitos problemas na vida dela. Porque a palavra de Deus ensina educação financeira. Controle financeiro é coisa de Deus. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu quero citar um outro versículo aqui que eu acho que é muito interessante falar, que acontece muito com as pessoas. E a gente primeiro falou sobre ciência, dados estatística, agora a gente vai trazer sobre a sabedoria do reino. Provérbios 25:11. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A economia do reino, ela funciona de forma diferente. As pessoas acham que o reino dos céus é democracia, é teocracia. Então, infelizmente, muitas pessoas têm pregado uma falsa teoria da prosperidade, porque riqueza se produz. E a palavra de Deus tem vários versículos que falam sobre isso. Muitas pessoas falam que o poder da mente vai atrair riqueza. Não, o poder da mente é importante. Mudar o mindset, mudar a sua programação mental, ela vai te levar realmente a uma prosperidade, mas não é suficiente. A economia do reino dos céus, a gente pode evidenciar através de vida de algumas pessoas, no qual a gente observa hoje que são grandes empreendedores e empresários. Tem empresários e empreendedores hoje que nunca conheceram Jesus, talvez não sabem quem é Jesus, não colocaram os pés dentro da igreja. Aí eu pergunto para você, por que o ímpio prospera? Se eu estou falando aqui que a riqueza é algo espiritual. A gente tava falando de um antes de começar, né? A gente não vai citar nome, mas a gente tava conversando e é verdade. Para você, por que o ímpio prospera? Você quer colocar um comentário aí? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Coloca aí seu comentário. Aqui nós não somos donos da verdade. A gente traz um referencial teórico, científico, para que você possa tirar suas conclusões com mais pesquisas, né? A gente aqui não quer entrar em contradição com ninguém. A gente está trazendo alguns referenciais, algumas informações que são relevantes e dados, que é importante. A questão do ímpio prosperar, por quê? A palavra de Deus aqui, eu li aqui em Provérbios 25:11. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você serve, mais você ganha. A partir do momento que você entender que quanto mais você transbordar na vida das pessoas, mais você vai receber, porque Deus ele não é filantropo, ele é investidor. Ele investe em você, no seu propósito, porque ele sabe que investindo no seu propósito, ele vai alcançar mais pessoas. E é assim que funciona no reino dos céus. A economia do reino dos céus, ela tem esse formato. Só que tem um outro detalhe muito importante. Como a sabedoria ela é importante nesse processo? Porque a riqueza se produz. E você deve olhar a sabedoria sobre dois aspectos. A sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é o favor de Deus. Você precisa do favor de Deus. Por que você precisa do favor de Deus? Porque em Provérbios 2:6 fala o quê? Só Deus dá sabedoria. O máximo que o ser humano consegue atingir é uma inteligência com maturidade. Uhum. Então, sabedoria é algo espiritual. E se você quer exercer governo, que é aquilo que nós recebemos como herança e promessa, quando nós aceitamos Jesus, a gente precisa de sabedoria, porque só governa quem tem sabedoria. Quem tem sabedoria tem informação na frente. Quem tem informação na frente, governa. Então é assim que funciona. Jesus ele não veio só para salvação, ele veio para resgatar nosso mandato de domínio. Ele veio para que a gente governasse sobre todas as coisas. Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, é para nós exercermos governo sobre essa terra. Só que para exercer governo sobre essa terra, existem várias circunstâncias e particularidades que você deve levar em relação a buscar da sabedoria milenar para você decodificar os princípios milenares e aplicar em todas as áreas da sua vida, não só na vida financeira. Então, por isso que você precisa de um mentor. Porque se a gente pegar a própria palavra de Deus, o que Salomão fez para se tornar o homem mais rico da história da humanidade? Ele foi atrás de pessoas mais experientes, não foi? Salomão tinha a sabedoria vertical. Eu estou evidenciando agora a minha fala. Uhum. O que é sabedoria vertical? Ele tinha acesso a Deus. E quando Deus virou para ele e falou para ele que ele poderia pedir qualquer coisa, bens tangíveis, riquezas, mulheres, o que Salomão falou? Me dá sabedoria. Sabedoria. E ele pediu sabedoria. Na sabedoria horizontal,
trazendo essa explicação voltada para a vida de Salomão, ele pegou os 12 mais sábios da tribo de Israel, trouxe para perto, aprendeu com os 12, e isso lhe proporcionou realmente a riqueza. Quando você conecta a sabedoria vertical, que é o favor de Deus, a sabedoria horizontal, que é o favor dos homens, até porque 85% do nosso sucesso quer dizer com relação a pessoas com qual nós conectamos. Eu, por exemplo, não acredito em network. Eu acredito em conexões que aceleram o destino. Então, quando você realmente tem uma vida com Deus e ativa o Espírito do Senhor na sua vida e tem relacionamento com o Espírito Santo e busca Deus em secreto, ele vai te apresentar os amigos dele, ele vai te revelar os planos dele. Você conta segredo para quem é seu íntimo ou para quem não é íntimo? É para quem é íntimo. Então, para você saber quais os planos que Deus tem para você, você precisa buscar ele no secreto. Uhum. Eu vejo um boom, uma situação que as pessoas têm buscado muito network. Ah, eu vou no movimento, tem que estar em movimento, vou buscar network. O maior especialista em conexões chama Espírito Santo. A partir do momento que você buscar o Espírito Santo e honrar a presença dele na sua vida e pedir o discernimento e a direção dele, ele vai te aliançar com as pessoas certas, ele vai te colocar nas circunstâncias certas. Porque a palavra de Deus fala em Jeremias que enganoso é o coração do homem. Se enganoso é o coração do homem, e é provando pela neurociência também que nos fala que 90% das nossas decisões são inconscientes, se você for governado pelas suas emoções, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida. Agora, quando você é guiado pelo Espírito, Deus ele é perfeito. Eu não lembro na palavra de Deus nenhuma história que nos fala o seguinte, desista. Ah, não vai por esse caminho, não vai por outro. Em Números 23:19 fala o quê? Não é filho do homem para que mintem e nem filho do homem para que se arrependam. Então, as pessoas elas têm que buscar realmente uma conexão com Deus, até porque em Romanos 8:28 fala que o propósito ele é espiritual. Por isso que você vê muitas pessoas perguntando nas redes sociais sobre identidade e propósito. Porque o propósito é algo espiritual. E o primeiro propósito, todos nós já sabemos, é a sua família. Se você não administra bem a sua casa, se você não honra sua esposa, se você não honra seus filhos, o dinheiro vai escorrer entre os dedos. Porque 1 Timóteo 5:8 fala o quê? Aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Então, se você não cuida da sua família, você está quebrando um princípio. Se você quebra princípio, você não recebe promessa, você não recebe prosperidade. Até porque as 8.000 promessas que tem na palavra de Deus para a sua vida está atrelada a cumprimento de princípio. Toda instrução bíblica, ela tem o quê? Uma promessa. Você pode observar, toda instrução, faça isso assim, assim, assim. Porque vai acontecer isso e isso. Toda instrução bíblica, ela vem atrelada de uma promessa. Então, o dia que as pessoas entenderem que o dinheiro é espiritual e emocional e levar isso de forma profunda e abrangente, elas vão começar a ter resultado. Porque quando você está atravessando um processo, um deserto, o deserto ele ativa a sua genética divina. A sua promessa sempre vai ser maior que o seu deserto. O deserto prepara o seu coração para a bênção. Quando você está no deserto, só é por conta de duas circunstâncias. Ou você está fora do seu propósito, ou você está sendo preparado. Porque todos que foram escolhidos pelo Senhor, todos os heróis da fé, todos os profetas, eles foram levados para o deserto para serem preparados. Se Deus não poupou o próprio Filho, que é Jesus, por que ele vai nos poupar do processo? Só que a maioria das pessoas, às vezes elas morrem no deserto, ou elas constroem uma casa no deserto. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. Então, a partir do momento que você aprender a se comportar no deserto e não murmurar, aí você realmente vai chegar na sua promessa. Ou seja, porque a dor te dá um destino, a tua guerra te promove. Sim. Então as pessoas têm que aprender a olhar o mundo pelas coisas espirituais, porque antes de acontecer no visível, você precisa fazer romper nos céus. Você precisa fazer o que acontece no invisível para poder refletir no visível. Porque Jesus, quando ele veio para nos salvar, o véu foi rasgado, foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Ou seja, o céu é referência. Até a oração do Pai Nosso nos mostra que o céu é referência. Então, primeiro você faz acontecer nas esferas celestiais, no invisível. Você ora, oração é guerra. E oração, ela não muda resultado. A oração alinha a sua vida com o plano da eternidade. As pessoas acham que a oração é para mudar a minha vida. Não, a oração é para alinhar a sua vida. Quando você alinha a sua vida, você tem acesso às promessas. E quando você tem acesso às promessas e o invisível se move ao seu favor, aí você vai refletir no visível. Aí você vai ter retorno. Porque a prosperidade é algo espiritual. Tem uns versículos aqui que eu gostaria de citar. Deixa eu escolher dentre todos que eu tenho aqui. Antes de você definir qual você vai ler, o que eu peguei aqui, e quem está assistindo também, quem pegou, pegou. Até agora, já vimos que temos que trabalhar nosso emocional,
Sim. Até porque eu acredito que dinheiro é emocional, Sim. certo? Por mais que a pessoa não acredite em Deus, não é uma pessoa cristã, se ela exerce todos esses princípios que você estava explicando antes, por exemplo, ele honra os pais, honra a sua família, Sim, com certeza. tudo isso que são leis da... Como é que você falou? Leis espirituais. Leis espirituais. Por mais que ele não acredita, mas ele está exercendo essas leis, ele consegue... Um exemplo, se eu sair daqui agora e for para a Arábia Saudita, mesmo não conhecendo as leis de lá, e infligir qualquer lei, o que vai acontecer comigo? Posso ser preso. Uhum. É assim a palavra de Deus. Independente do que você acredita, as leis espirituais é a lei de Deus. Entendi. Então, a pessoa cumprindo, cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Não cumpre os princípios, quebrou o princípio, vai ter consequência na sua vida. Nós mesmos nos sabotamos para que a gente venha viver uma vida de paz e prosperidade. É isso que muitas vezes acontece. Eu quero ler um versículo aqui, é muito interessante falar a questão de sabedoria. Provérbios 17:16. De que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em outras versões do que adianta a riqueza na mão do tolo? Não vai saber administrar. Não vai saber administrar. Pode até ganhar, mas vai perder. Lucas 16:10, que foi o versículo que eu li, ele nos mostra que Deus ele te dá de acordo com a sua capacidade de administrar. Se ele sabe que você não governa suas emoções, se ele sabe que você não cumpre o princípio, por que ele vai te liberar promessa e prosperidade? Ou seja, então a gente tem que começar a trabalhar antes. Então, por que você precisa conectar seu espírito a Deus? Quando você recebe o Espírito do Senhor, você recebe uma manifestação cétupla de Deus. São 7 espíritos. Isso, em vários versículos na palavra de Deus fala sobre isso. E um deles é o espírito de sabedoria. Quando você tem sabedoria, você tem previsibilidade. Você avalia o impacto de uma decisão. A sabedoria e o conhecimento são diferentes. Conhecimento é saber que um tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que eu não vou colocar ele numa salada de fruta. Então a sabedoria é o trabalho completo. Hoje as pessoas estão com excesso de informação, com obesidade mental, mas sem sabedoria. Então esse excesso de informação não vai gerar transformação nenhuma. Porque as pessoas elas ficam, eu uso essa terminologia, como mendigos digitais. Elas ficam pegando informações desfragmentadas de qualquer pessoa nas redes sociais para que venham trazer uma solução, um atalho para a vida delas, principalmente financeira. Isso não vai trazer resultado. Até porque a palavra de Deus fala em Salmos 1 que não andai nos conselhos dos ímpios e nem sentai à roda dos escarnecedores. Até a pessoa que você ouve, você tem que ter cuidado, porque a voz que você ouve vai te dar um destino. Quem que você tem ouvido? Quem que você tem acompanhado nas redes sociais? É uma pessoa realmente que tem vida com Deus? Porque se você está acompanhando e ouvindo pessoas que não têm vida com Deus, porque se a sabedoria é algo espiritual, igual a gente está conversando aqui, sabedoria é algo espiritual. Quem governa tem sabedoria, e sem sabedoria você não exerce governo, por que eu vou ouvir uma pessoa que não está conectada com Deus? Sim. Ela não tem acesso à sabedoria, o máximo que ela tem é uma inteligência com maturidade. A sabedoria é algo espiritual. E é importante a gente entender essa questão da sabedoria, porque a maioria das pessoas acha que só de buscar informação, a informação vai gerar transformação. E essa é uma mentira. Porque quando você tem sabedoria, você tem corpo, alma, espírito e harmonia. E quando você tem sabedoria, você tem corpo, alma, espírito e harmonia, e os 3 precisam estar em harmonia para você ter prosperidade. O corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Se você não alimenta bem, se você não faz atividade física, você está profanando o templo do Espírito Santo. Você tem que manifestar o reino em tudo na sua vida. O seu corpo tem que te representar. E a palavra de Deus fala também, que, vou pegar aqui um exemplo aqui, sobre corpo, porque eu gosto de trazer a palavra que aí não tem erro. Não tem erro, né? Efésios 5:29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja. Eu vou ler mais um. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, se você não cuida do seu corpo, eu trouxe a questão espiritual e agora eu vou trazer a questão científica. Para você criar novas sinapses neurais, porque o nosso corpo é hardware. Para você reprogramar a sua mente, que é a questão do hábito e da cultura que eu dei aqui, criar novos caminhos para que você venha ter comportamentos, crenças e hábitos que visam realmente a prosperidade,
o seu corpo tem que estar em plena harmonia. Nós temos neurotransmissores no nosso corpo que quando a gente alimenta bem, faz atividade física, eles são acionados. Certo. Então o corpo tem que estar em plena harmonia para você ativar o flow. Que quando você ativa o flow, você ajuda a criar uma harmonia nas suas emoções primárias. Quantas pessoas que eu conheço que estavam com ansiedade, depressão, começaram a fazer atividade física e melhoraram? Então, falei do corpo, agora eu vou falar da alma, e antes de falar da alma, eu vou ler um versículo. Provérbios 25, 28. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Ou seja, se você não governa suas emoções, não há promessa que você receba. Se você não governa suas emoções, como que você vai guardar dinheiro, vai administrar dinheiro? Você não administra nada na sua vida, muito menos o dinheiro. Então você precisa governar suas emoções, porque a palavra de Deus também fala aqui. Assim como pensa sua alma, assim você é. Então, a questão emocional, a questão da alma, ela é importante. Você fazer higienização emocional, detox emocional, para que você venha ser uma pessoa com inteligência emocional e conectado à questão do corpo, entendendo que você é um ser integral, você vai ter resultado. E trazendo a questão do espírito, eu vou ler um versículo de Daniel aqui, que vai trazer toda a evidência de toda a minha fala sobre sabedoria e também mostrar a importância de você ter seu espírito conectado a Deus. Quando você tem, antes de eu ler o versículo aqui, eu quero falar uma coisa. Quando você ativa o seu espírito, você ativa a promessa. Quando você ativa a promessa na sua vida e tem acesso à sabedoria de Deus, você tem uma inteligência superior, porque nós fomos chamados para manifestar uma cultura superior. Em Efésios 3, 20 e 21, fala que a nossa identidade é celestial. Então, quando a gente ativa uma inteligência superior, a nossa inteligência racional e cognitiva ela é potencializada. E aí a gente consegue o quê? Ter mais poder de decisão, mais insights, mais acesso. Porque quando você manifesta sabedoria, a primeira coisa que muda em você é o comportamento. Você começa a se destacar no meio da sociedade, Sim. nas 7 áreas de influência da sociedade. Porque o Daniel vai evidenciar bem essa minha fala. 1 Daniel 19, 20. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Ou seja, Daniel manifestou sabedoria e as pessoas notaram a sabedoria de Daniel, que era 10 vezes maior do que os doutores e as pessoas mais conhecidas, mais sábias daquela época. Então a gente observa aqui que Deus ele nos dá a capacidade de frutificar, multiplicar, expandir e dominar. Só que para que a gente venha realmente entender esse contexto, a gente precisa ser o quê? Submisso. E as pessoas têm dificuldade de entregar. Porque a autossuficiência foi justamente a semente de Adão no Éden. Porque quando Adão pecou, ele foi destituído da glória de Deus e ele nos herdou a morte eterna. A partir do momento que a gente aceita Jesus e realmente vive uma vida cumprindo princípios, as leis espirituais, a gente passa a ter acesso. A gente passa realmente a trilhar uma jornada que é a nossa jornada para ser vivida. Porque todos nós fomos criados com propósito para a eternidade. Todos nós temos um ofício e um ministério. Todos nós temos que servir as pessoas. Porque a pessoa que é próspera é aquela que nasceu para poder resolver um problema na sua geração. Todas as pessoas que resolvem problemas, elas se destacam e têm prosperidade. Uau. Quando você facilita a vida de alguém, você tem acesso à prosperidade. Então é isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm uma geração hoje, é uma geração danoninho. Me dá, me dá, me dá. Se você vai no network, por isso que eu não acredito em network, porque quando é network, tirou o dinheiro, acabou. Eu não vou citar cidades nem nomes para poder não expor as pessoas, mas já teve evento de network, o primeiro encontro foi todo mundo. Aí no segundo encontro não foi ninguém. Porque todo mundo foi lá com interesse. Quando você entender o que é servir, que servir desata destino, que primeiro você serve para depois você ser servido, que primeiro você serve para depois ganhar, e começar a transbordar na sua geração com o talento que Deus confiou a você, porque todos nós recebemos um talento para que a gente possa ser próspero. E eu vou provar aqui através da palavra de Deus. Caraca, então todo mundo foi nessa primeira palestra, fechou os negócios, aí a partir do segundo já fez o negócio e não precisa voltar, né? Não, a questão do network tirou o dinheiro, acabou. Por isso que eu acredito em conexões. Conexões que aceleram o destino. Aí eu acredito. Deuteronômio 8:18. Só Deus, vou resumir aqui, só Deus te dá o poder para gerar riqueza. Dele vem o poder para gerar riqueza. Por isso que quando eu faço essa pergunta da questão do marketing digital, que foi a introdução que eu fiz,
desde quando surgiu o marketing digital, centenas e milhares de cursos de finanças e os números de endividados só aumenta, é explicado através de 2 versículos, que aí vai trazer outros, mas não vai dar tempo de trazer todos. Mas eu vou trazer 2 que vai fazer as pessoas refletirem. O Deuteronômio 8:18, que fala que Deus já nos habilitou para gerar riqueza. E Jeremias 29:11. O que fala em Jeremias 29:11? Que Deus tem planos bons a seu respeito. Planos de fazer prosperar, de causar, não lhe causar dano. Planos de dar paz, esperança e um futuro. E se Deus deixou essa promessa para nós de sermos prósperos, por que essas pessoas elas não prosperam? Tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando alguma coisa. Então, a partir do momento que você entender que a sua vida financeira ela é mais complexa, que ela envolve uma série de situações, que você precisa saber quem você é, ativar sua identidade, ativar seu propósito, viver o seu propósito. 1 Josué 7:9 fala o seguinte, que quando você, Deus falando para Josué, cumprir as leis e os mandamentos, ele prosperará os teus caminhos, mas os caminhos que ele tem para você, o próprio Deus, não o que você acha. Hoje a gente vê muita informação na internet falando eu. Muito, pregador gospel. Eu sou eu. Não é para você, tudo é para ele. Nada é para você. Você não é o centro, Cristo é o centro. A partir do momento que você entender que Cristo é o centro e você viver a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, que os pensamentos dele são infinitamente maiores que os seus, aí você vai ter prosperidade. Porque Salomão pediu sabedoria, foi considerado o homem mais rico da história da humanidade. Abraão pediu um filho, ele herdou uma geração inteira, incontáveis, mais do que as estrelas no céu e do que as areias do mar. Ana pediu um filho, teve 7. A partir do momento que você entender que quando você estiver no centro da vontade de Deus, ele vai te fazer prosperar. Esse é o segredo. É você descobrir realmente qual é o seu propósito em Deus. Através do Romanos 8:28, meditando nessa palavra, você consegue ter essa identificação. Então é importante meditar na palavra de Deus. Existem vários estudos científicos que nos evidenciam que fazer leitura da palavra de Deus, a oração, ativam áreas do nosso cérebro que normalmente elas não são ativadas. Então, para você realmente desenvolver sabedoria, e a sabedoria que vai te proporcionar riqueza, até porque em Provérbios 4:7, o que Davi fala para Salomão? Busca a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Então, quando você buscar a sabedoria, ela vai te dar acesso à riqueza. E a riqueza vai ser consequência. A riqueza ela vai ser consequência, ela vai acontecer de forma natural. Olha só. A gente tem que entender que a riqueza, só através de bens tangíveis e visíveis, ela é vazia de propósito. Você pode alcançar a riqueza aos olhos dos homens, mas no final da vida vai ser um sucesso vazio de propósito. Porque nós somos espirituais, nós não vamos ser espírito, nós somos espírito. Então as nossas realizações somente vão estar em coisas espirituais. Quantos milionários que eu conheço que dariam toda a fortuna deles para que eles pudessem recuperar a família? Mesmo. Eu não sei se eu posso contar uma história do milionário aqui, porque talvez eu vou tentar ser o mais genérico possível. Fui conversar com uma pessoa, essa pessoa é muito rica, tem milhões de reais, inclusive tem um carro top na sala, só de enfeite, uma casa numa cidade de milhões e milhões de reais. E não sou eu, tá? E essa pessoa, ela tem tudo, mas hoje ela precisa entrar com processo na justiça para poder ver o neto, porque não conversa com o filho. Nossa. O que adiantou essa pessoa adquirir riqueza? A gente tem que ser rico do que o dinheiro não compra. É as riquezas essenciais. É sua vida espiritual, sua família, seus relacionamentos, sua saúde. Preocupa com isso. E mantenha no propósito. Mantenha ativada a sua identidade celestial. Alimenta o seu espírito para que você não venha se distrair. A distração mata a unção. O que as redes sociais fazem? A gente tem que entender que o mundo ele conspira para nos tirar do espírito. Porque hoje, principalmente, a gente tem 70% dos depressivos, principalmente dentro das igrejas. Porque, infelizmente, o religioso tem alguns conceitos que para ele não funcionam na questão da sabedoria do dinheiro. E essa religiosidade tem matado as pessoas. Quantas pessoas estão dentro da igreja mortas espiritualmente? Porque a pessoa acha que o fato de ir no domingo, todo domingo na igreja, e orar todo dia, isso traz prosperidade. Eu não sei aonde que essa pessoa está lendo na Bíblia que é só isso que tem que fazer. Até porque a palavra de Deus fala, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a fé sem obra é morta. Por isso que você tem que procurar servir a sua comunidade, servir a tua igreja.
Eu tenho uma palavra que eu costumo falar, que é muito pesada, através de um pastor meu, mas ela é realidade. Quem não serve, não serve. A partir do momento que você entendeu o que é serviço, porque a unção que você respeita é a unção que você recebe. Então, a partir do momento que você começar a entender as leis espirituais e colocar em prática na sua vida, a sua vida ela vai ser uma vida muito mais prazerosa. Vai ter luta, com certeza. Nós vamos passar por luta, por deserto. Mas quando a gente começa a obedecer às leis espirituais e está com o nosso espírito conectado a Deus, sendo o nosso espírito ministrado por Ele, e respeita e honra a presença do Espírito Santo, tem a direção dele, é aquilo que fala em Salmos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então você precisa o quê? Cumprir leis espirituais para você vir prosperar. Outra coisa que eu gostaria de falar que é muito importante para você se atentar sobre a sabedoria, a sabedoria ela não é um destino, ela é uma jornada. Então a sabedoria ela sempre vai vir por 3 circunstâncias: pela dor, pela experiência, pela observação. Quando você busca a sabedoria do reino, procurando entender quem é você, as suas promessas, ativando sua identidade celestial, a glória de Deus na sua vida, e procurar ser o melhor no talento daquilo que Deus te deu, até porque quando Deus te deu um talento, na parábola dos talentos, ele fala que aquele que não pegou seu talento e não multiplicou, foi considerado servo inútil. Então você precisa ser o melhor, manifestar excelência, porque Deus só se manifesta na excelência. Deus ele não manifesta em ambiente de desonra, Deus não se manifesta em confusão, Deus não se manifesta em mediocridade. Você foi criado para manifestar uma cultura superior, para ser insuperável. Só que para você realmente trilhar uma jornada visando essa capacidade, você precisa desenvolver esses 2 níveis de sabedoria que eu falei no início, na introdução, que é a sabedoria vertical e horizontal. Certo. Você tem que manifestar o espírito de excelência. Quando você manifesta o espírito de excelência, ser o melhor naquilo que você faz, é uma semente. Então você começa a se destacar no meio da sociedade e vai ter muitas oportunidades. E aí eu quero aproveitar, se tem mais alguma pergunta, ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu separei algumas perguntas aqui, mas você tem alguma coisa para complementar ou... Não, só isso mesmo, só para... Não sei se eu vou sair muito fora do assunto, mas algumas perguntas que eu deixei aqui é até que ponto querer... porque assim, principalmente acho que quem é da minha idade, assim, todo mundo quer se perguntar para qualquer uma da minha idade se quer ser milionário, se quiser rico ou não, dificilmente alguém vai falar que não, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro e ser milionário. Mas até que ponto você acha que ser milionário atrás dessa riqueza financeira em dinheiro é ganância? Até que ponto você acha que é ganância? Na verdade, a gente tem um mandato de domínio como promessa. Então, nós temos que nos posicionar para exercer governo nas 7 áreas de influência da sociedade. Uhum. Só que a gente não pode ir atrás de riqueza. Quem corre atrás de dinheiro e de riquezas nunca vai conseguir alcançá-las. Porque você tem que correr atrás do seu propósito. Porque o seu propósito, ele sempre vai estar ligado a facilitar a vida de alguém, a resolver problema. E quando você resolve o problema, proporcionalmente o tamanho do problema que você resolve, ele vai te trazer prosperidade. E é assim que funciona. Porque a prosperidade, ela é a ausência de necessidade e ela é tudo que é suficiente para o cumprimento do teu propósito. Então, se você transborda na vida das pessoas, se o teu propósito é alcançar muitas pessoas, Deus ele tem que financiar quem ele envia, seja materialmente, financeiramente e recursos humanos. Então funciona dessa forma. Ou seja, primeiro eu tenho que saber o meu propósito. Sim. Sabendo que o meu propósito é sempre facilitar a vida de alguma pessoa. Sim, com certeza. Solucionar algum problema terceiro aí. Até porque, se a gente pegar na palavra de Deus, quando fala de dons espirituais, todos os dons espirituais que Deus nos concede, eles são para poder o quê? Para outra pessoa. Para servir a outra pessoa. O único dom que é para nós mesmos, para edificar nós mesmos, é o dom de falar em línguas. O restante dos dons é para servir a outra pessoa. É para servir no corpo de Cristo. Por isso que também é importante eu falar sobre isso, da pessoa estar inserida no ministério, uma cobertura espiritual, porque só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Então, quando você está no corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo ele é perfeito, funcional, porque infelizmente tem muitas igrejas que às vezes podem estar abertas ou foram abertas através de rebeldia, e eu não estou aqui para julgar ninguém, nem citar ninguém, eu só quero criar um alerta para a pessoa ter discernimento espiritual e orar a Deus antes de mudar de ministério. Porque muitas pessoas, às vezes, elas falam, não, eu vou para a igreja ali porque ela é da moda. Ah, vou para a igreja X porque ela é mais cheia.
Vou para a igreja Y porque ela é mais bonita. Não, você tem que estar aonde que Deus quer que você esteja. E esse é o problema das pessoas. Elas querem realmente fazer pela força do braço. E por que quando eu falo para as pessoas que só ir no domingo na igreja e orar todo dia não dá resultado? Porque se você só ora, você é místico. Agora, se você ora e trabalha de forma inteligente, aí você vai ter resultado. Porque eu falei inicialmente que a riqueza se produz. E se você só quer resolver as coisas pela capacidade cognitiva e emocional, você é humanista. E a gente leu aqui no versículo de Jeremias que enganoso é o coração do homem. Agora, tem alguns ainda que insistem em querer fazer pela força do braço. E aí são céticos. Então você precisa o quê? É oração mais trabalho inteligente. Até a oração, orar mais ação. Você precisa estar em movimento. Jesus chamou 12 apóstolos de mercado. Ele não chamou 12 mendigos. Infelizmente existe uma religiosidade falando que a pobreza é algo demoníaco. Antigamente se falava que estar na política era algo das trevas. E infelizmente, por trazer essa religiosidade, essa crença limitante, que nós temos o governo que nós temos hoje. Porque se a gente realmente pensar que nós somos feitos para governar, a política é uma das 7 áreas de influência da sociedade. Era para ter mais cristãos em áreas de destaque na parte pública do país. Então a gente precisa entender que nós fomos criados para exercer governo. E a gente precisa entender que o governo não se trata só de governar, de criar e administrar riqueza. Quando eu falo de governo, é o governo interno. É a jornada interna. Porque toda vez que você pede resultados internos, você pede resultado externo. Então quando você não governa suas emoções, você perde resultados externos. Então você precisa entender quem é você, governar suas emoções, entender a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, as suas fraquezas, quem é você, qual é o seu talento, qual é o seu potencial. Quando você dominar a si próprio, ter autoridade sobre si, aí o próximo passo é o quê? Você vive um estado de convergência, que é o projeto que eu tenho, que é o Convergência, que é conectando mente, dinheiro e espírito. Mas o estado de convergência, a convergência explicada pela ciência como direção, otimização e planejamento. Viver no estado de convergência, você parte para o âmbito da família. Quando você administra bem sua casa, honra sua esposa, seus filhos, a sua família, e prioriza a sua família em vez de outras pessoas, o seu trabalho, aí você cria realmente uma atmosfera de prosperidade. Aí você vai para os negócios. Mas quando você vai para os negócios, você tem que pedir a direção de Deus. O maior erro das pessoas é querer achar que tudo, aonde ela for, o que ela colocar a mão, os pés, vai ser abençoada. Ela pega um versículo aleatório e leva isso como verdade absoluta. Você tem que consultar o Pai para saber o que Ele quer de você. Porque se você estiver no centro da vontade dEle, você pode ter certeza que as bênçãos elas vão te alcançar. As pessoas focam muito em riqueza material. A paz não tem preço. A paz que excede todo entendimento. A pessoa, quando ela vai atrás do propósito dela, ela tem uma vida de paz, sem dores. E se realmente for da vontade de Deus ela ter riqueza, ela vai ter. Mas isso vai estar diretamente proporcional com o nível de educação que ela tem. Por isso que a sabedoria horizontal ela é importante. Por isso que quando as pessoas vão fazer concurso público e acham que só orar vai dar resultado, isso é mentira. Se você vai fazer um concurso público, estuda. Não é só orar que vai resolver o problema. A oração ajuda, com certeza. A oração, ela move. A oração é guerra. Ela movimenta os céus, ela alinha a sua vida. O que a gente deve pedir a Deus é o quê? Para Deus, através do Espírito Santo, alinhar a nossa vida com o plano da eternidade. Porque quando a gente alinha a nossa vida com o plano da eternidade, o Espírito Santo ele vai nos capacitar, vai nos guiar, vai nos consolar. Você tem que buscar ser amigo do Espírito Santo. Amar o Espírito Santo, a presença dele. As pessoas estão preocupadas com Jesus ou com Deus buscando prosperidade. Por que tanto se fala nas redes sociais sobre a situação espiritual, sobre a vida espiritual? Porque as pessoas, na maioria delas, estão dentro da igreja buscando prosperidade. Não é errado buscar prosperidade, ela faz parte das promessas de Deus para a nossa vida. São 8.000 promessas que tem na palavra de Deus para nós. E nós temos que aprender a exercer essa herança de filho. Só que a gente tem que entender que é muito mais importante a gente buscar a presença de Deus. Em vez de você estar preocupado com as mãos, com a capacidade dele te dar, se preocupe com os pés, que é a presença. Porque quando você realmente, verdadeiramente sentir a presença de Deus, não há dinheiro no mundo, nenhum no mundo que vai pagar realmente essa glória se manifestando na sua vida. Você nunca mais vai querer sair da presença. Porque toda pessoa que conheceu Deus face a face,
ela nunca mais é a mesma. Toda pessoa que foi para o deserto e conheceu Deus no deserto, e a maioria das pessoas só conhece Deus no deserto, ela nunca mais volta a mesma pessoa. Quantos players que a gente conhece, eu não vou citar nome, que passaram por situações terríveis, de estresse e exaustão emocional, acentuadas, e aí lá conheceram Deus de verdade e Deus as levantou. Porque Deus sempre vai usar os improváveis. Sim. Eu converso com várias pessoas que não têm curso nenhum, não tem doutorado, mestrado, graduação, MBA, nada. Mas a pessoa é milionária ou bilionária. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem também. Por quê? Eu tenho certeza que essa pessoa cumpre princípios. Primeira coisa, cumpre princípio. Não tem como ter uma vida de paz, prosperidade e abundância sem cumprir princípios, gente. Eu não estou falando da sua religião. Até porque Jesus, ele nunca julgou ninguém. Ele amou e serviu. Então eu estou falando de leis espirituais. O mundo ele é movimentado por leis espirituais que são atemporais, universais e é verdade absoluta. Quando você entender as leis espirituais e aprender a decodificar os princípios milenares em todas as suas vidas e entender que você precisa conhecer Deus em 3 esferas, que é Deus como Pai, amigo e juiz. Satanás ele tem acesso a Deus como juiz. Tanto é que quando você ora e apresenta suas petições e súplicas diante dos tribunais, diante dos tribunais celestiais, Satanás ele vai apresentar o quê? As suas iniquidades. Jesus é o seu intercessor. Então a gente precisa conhecer Deus nas 3 esferas: Pai, amigo e juiz. E amigo. Quando você realmente tem acesso a Deus como amigo, você tem acesso ao conselho do Senhor, porque Abraão ele mudou uma decisão de Deus. Imagina você ser amigo de Deus. Porque Deus chamou Abraão de amigo, Jacó de amigo. A maioria das pessoas não conhece nem Deus como pai. Porque Jesus ele veio na terra para manifestar Deus como pai, porque todo mundo só conhecia Deus como juiz no Velho Testamento. Ou miraculoso e os nomes, não, merece toda a reverência, honra e adoração. Mas as pessoas usam muito aquele jargão, majestade, rei. Sim, com certeza, a gente tem que adorar a Deus e reverenciá-lo. Mas a gente precisa conhecer Deus também como pai. Sim. Porque o problema da sociedade contemporânea é a paternidade. E eu vou pegar um dado dos Estados Unidos. 25 milhões de famílias que cresceram, o jovem cresceu no lar disfuncional. O que é um lar disfuncional? Onde não tem o pai e não tem a mãe, é a família disfuncional. Essa é a denominação, o conceito da família disfuncional. É a maioria dos presidiários, dos crimes hediondos, dos suicidas, dos moradores de rua. Chega no presídio aqui, a gente está em São Paulo, chega no presídio ali e pergunta assim, quem aqui cresceu num ambiente familiar saudável? Eu te garanto para você que pode ser que aconteça que ninguém levante a mão. Porque tudo nasce na família. O problema da sociedade é paternidade, orfandade e rejeição. A paternidade é o principal. Até porque a minha história se baseia nisso. Então eu posso falar porque eu vivi isso na carne, a ausência de um pai. A efetividade, a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do pai? Da provisão, proteção e destino. A responsabilidade da vida espiritual da família é do pai. Então, quando você não tem um pai dentro de casa que realmente é presente, que governa a família conforme os princípios e as leis e os fundamentos superanos de Deus, você pode ter certeza que vai ter impacto na família. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguma família. Tenta observar aí, uma família onde o jovem cresceu no lado disfuncional e às vezes é um alcoólatra, às vezes é viciado em prostituição, às vezes é um rebelde, não consegue parar na escola, larga a escola. É só pegar os dados, que aí as pessoas realmente vão ter essa evidência. Porque a família realmente é um projeto de Deus. O seu primeiro ministério é a família. O primeiro propósito seu, quando a gente está falando de propósito, é a sua família. Se você não governa a sua família, como é que Deus vai te confiar as verdadeiras riquezas se nem a sua família você consegue administrar direito? Tá certo. Se ele já deu a família e você não soube administrar, por que ele vai dar as outras riquezas dele? Então é isso, eu creio que eu consegui levar bastante informação para as pessoas, para pelo menos dar um start inicial, para buscar a sabedoria milenar, porque a sabedoria milenar ela vai direcionar a sua vida para que você realmente viva o seu propósito, ative a sua identidade, para que você realmente aprenda a exercer governo. Ali está o segredo. É você buscar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Por isso que na maioria das vezes as pessoas conhecem a Deus só no deserto. Porque a maioria das pessoas, elas carregam essa semente de iniquidade da autossuficiência. Mas quando você está no deserto, no fundo do poço, a conta está negativa, você não tem mais aonde recorrer, quando você dobra o joelho e busca Deus de todo o seu coração, aí você realmente vai entender que existe um Deus na sua vida. E quando Deus levanta uma pessoa dessa, principalmente quando Deus levanta um improvável, todas as pessoas verão que existe um Deus na vida dela.
E essa pessoa, ela nunca vai dividir a glória dela. Porque ela sabe que da onde que ela saiu, do fundo do poço, que ela só poderia olhar para cima. E o único que poderia ter tirado ela de lá é o Deus que ela serve. E ela nunca vai dividir a glória dela com Deus, que a glória sempre vai ser para Deus. Uau. Com tudo isso, acho que quem assistiu até agora deve estar cheio de informação na cabeça. Assista o vídeo, pausa, marca, pega um papel, uma caneta, vai marcando aí que tem muita coisa aqui para você aprender e sair daqui com alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente, algum insight, alguma ideia, com certeza você vai ter. E provavelmente você dá mentoria também, né? Isso daqui provavelmente segurar a mão da pessoa, levar ela, ajudar ela do começo. E se alguém precisar, como é que faz? Pessoa que precisar de, às vezes, avaliar a disfuncionalidade das emoções primárias, utilizar um pouco de ciência, porque Convergência, que é o meu projeto, é onde a fé e a ciência se conversam. A ciência sempre vai validar a fé. Então eu pego a pessoa, coloco ela numa jornada de 6 meses, utilizo inteligência artificial generativa e procuro desenvolver as inteligências múltiplas, a inteligência colaborativa, porque a gente tem que levar o conceito da nova economia, da disrupção, para dentro da vida da pessoa. Então, tratando a sabedoria vertical e horizontal numa jornada onde eu utilizo uma plataforma de tecnologia, eu consigo diagnosticar todas essas disfuncionalidades aliadas com a questão dos princípios milenares e somado tanto a ciência como a fé, que é a sabedoria milenar, e percorrendo uma jornada, um acompanhamento, a gente consegue instruir a pessoa numa direção para que ela venha alinhar a vida ao plano da eternidade. E venha potencializar tudo aquilo que está guardado dentro dela. Porque quando você desenvolve as inteligências múltiplas, aliado com a sabedoria milenar, essa pessoa fatalmente ela vai ter resultado. Porque a pessoa ela precisa aprender a exercer governo. E a maioria das pessoas elas têm disfuncionalidade das crenças de identidade, merecimento e capacidade. Então ela precisa de uma higienização e detox emocional. Até porque o ambiente onde ela está vai influenciar nos resultados dela. Sim. Porque frequência sempre vence. Frequência muda fundamento. Existe até uma teoria, um estudo científico que chama Kuramoto Model. Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar no YouTube. A localização geográfica. A atmosfera onde você está inserido, ela influencia no seu resultado. Então, a minha mentoria, que eu aplico com as pessoas, ela trata as pessoas de forma integral. É um desenvolvimento humano integral que traz as melhores práticas de business partner no mundo inteiro. O que é business partner? É trabalho a parte de gestão de competências de colaboradores funcionários dentro da empresa. Por quê? Porque a exigência hoje nossa, cognitiva e racional, é muito maior. Porque a gente vive numa sociedade complexa, com tendências e requisitos da nova economia, uma transformação digital, uma sociedade 5.0, e exige muito mais da nossa mente. Então eu ensino a pessoa a absorver todas essas demandas e aplicar os princípios milenares e todo o potencial que a ciência nos oferece para que a pessoa realmente venha trilhar uma vida de paz, prosperidade e abundância. Perfeito. Se você está com dificuldade, essa é a pessoa certa, viu? As tuas redes sociais eu vou deixar na descrição, beleza. Tá aparecendo na tela também, então se alguém precisar, vai entrar direto em contato com você. Amém. Curtiu o papo? Foi muito bom. Foi muito bom, né? Bom. Muito site, muita coisa. Suas considerações finais? Tem mais alguma coisa para finalizar que a gente deixou passar aqui, será? Não, acho que eu falei tudo. Só uma conclusão para... Pessoal, pare de procurar atalhos. Sim. Pare de procurar resultado em pessoas e coisas. Dobre o teu joelho. Busque o teu Deus, teu Pai em secreto. Pare de buscar intermediários se você tem acesso direto ao fabricante. Quando você está andando de carro, acende uma luz no painel, o que você faz? Você pega o manual e olha qual que é o diagnóstico. Porque quando você tem problema para resolver na sua vida, seja de qual área for, por que você não busca o manual da vida, que é a palavra de Deus, e busca o seu Pai que está nos céus, que é o dono do tempo e das estações? A partir do momento que você passar e gastar tempo no secreto com Deus, que é o dono do tempo e das estações, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito melhor e vai buscar a prosperidade e a paz que você tanto almeja. Uau, não poderia finalizar melhor que isso, hein? Não tem, com certeza, acho que esse é o principal. É isso aí. É a gente buscar direto da fonte. O que você achou do Pamplona Studio, do estúdio que você veio visitar hoje aqui? Pessoal, é incrível esse lugar aqui. Inclusive, eu fiz uma gravação. Eu quero também, inclusive, citar a Associação Comercial do Estado de São Paulo, os 15 distritos. Todos os empresários, empreendedores, eu convido vocês a estarem aqui. É uma estrutura de primeiro mundo, os melhores recursos disponibilizados e com um cara realmente que tem uma mente extraordinária, todo o potencial para poder exercer governo nas 7 áreas de influência da sociedade. A gente falou sobre mídia Jesus mais cedo. Então eu tenho certeza que você que precisa criar um material, precisa investir na sua empresa, no seu negócio, se o seu negócio está fora do digital, você está fora do mercado. Então
Então aproveita a oportunidade, busca aqui o nosso amigo Jonathan, que eu tenho certeza que ele vai oferecer as melhores condições e recursos para você fazer um ótimo trabalho. Gustavo, gostaria de agradecer de ter vindo até, né, o JohnnyCast, conhecido, né, o estúdio Pamplona Studio, e de ter trazido todas essas informações, todos esses insights, esses ensinamentos, né? Acredito que tanto eu daqui vou sair com muitas coisas na cabeça, com vários insights, e quem assistiu até o final também, tá... pega o papel, pega a caneta e vai anotando aí, porque tem muita coisa aí. E logo em seguida você chama esse cara aqui que ele pode te dar uma mentoria ou pode te esclarecer alguma coisa. Se precisar tirar alguma dúvida, pode chamar também, certo? E siga o Gustavo Coelho nas redes sociais também. Terça que vem a gente tem episódio novo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal, é claro. Eu falo toda vez, ô Gustavo, para uma pessoa ser diferente, se destacar hoje no mercado, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no JohnnyCast. Com certeza, JohnnyCast, que é o melhor canal no qual você pode vir aqui, contar sua história, conectar com pessoas e conexões de propósito. É isso aí. Você pode acompanhar. Poxa, não gostei desse assunto, quero ouvir. Tem outros assuntos também. Então, se quiser ver sobre saúde, tem lá. Se quiser ver sobre marketing digital, também tem. Mas falar que não gostou disso aqui, pelo amor de Deus, tá doido a cabeça, né? Esse daqui talvez foi um dos melhores que eu gravei até hoje. Foi uma gravação bem especial. E, novamente, quero agradecer e ficamos até terça que vem.